Meus amigos, a indústria automotiva brasileira, uma das maiores geradoras de emprego e arrecadação do país, está em alerta máximo nesse exato momento. E o motivo tem nome e sobrenome: crise dos semicondutores. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a ANFAVEA, acaba de emitir um alerta grave de que a falta crítica de chips pode simplesmente paralisar completamente a produção de veículos no Brasil já nas próximas semanas, e as montadoras estão desesperadas. E para você entender melhor, cada carro moderno precisa entre 1.000 a 3.000 semicondutores para sair da linha de montagem, e sem esses componentes, a engrenagem simplesmente trava. É como você tentar montar um computador sem o processador. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque o sistema não funciona. E o que está por trás dessa escassez de semicondutores no mundo inteiro é uma estratégia clássica de guerra industrial chamada Refusal to Deal, que é quando uma indústria se recusa a vender um insumo estratégico para um concorrente, prejudicando a capacidade de competição daquele mercado. E você consegue imaginar quem é que está por trás disso? Tenta adivinhar. Vai lá. Pois é, meu amigo, é a China com um jogo geopolítico extremamente calculado. O gigante asiático, que controla grande parte da cadeia mundial de semicondutores e componentes eletrônicos, simplesmente travou a venda desses insumos para o resto do mundo. E quando a torneira fecha, o impacto é devastador. Fábricas param, estoques desaparecem e linhas de produção simplesmente travam. E você acha que eles estão fazendo isso para quê? Para empurrar os seus estoques gigantescos de carro elétrico para o mundo inteiro? Pois é, eu acho que sim. E agora quem está na mira é a indústria automotiva brasileira, e o Sindipeças, que representa os fabricantes de autopeças, já alertou que não existe material alternativo que possa substituir os chips chineses no curto prazo. E o cenário hoje já está extremamente crítico para empresas como Volkswagen, Toyota, Hyundai, Stellantis e praticamente todas as grandes montadoras que atuam no nosso país. E para a gente entender como é que todo esse caos foi armado, vamos olhar para um movimento que começou lá do outro lado do mundo, na Holanda. No dia 12 de outubro de 2025, o governo da Holanda aplicou uma antiga lei de emergência da Guerra Fria para tomar o controle de uma empresa chamada Nexperia, uma fabricante de semicondutores holandesa, porém controlada por um grupo chinês. Oficialmente, a justificativa do governo holandês foi de risco de vazamento de tecnologia estratégica para a China, ou seja, espionagem industrial clássica. Isso foi um golpe, obviamente, e a resposta veio imediatamente de Pequim: restrições severas às exportações de componentes eletrônicos. E a partir daí começou o efeito cascata. Montadoras europeias começaram a sentir os impactos dessa escassez e o Brasil também entrou na fila do prejuízo. Só que tem um detalhe extremamente importante. A China, ela está sendo a maior beneficiada dessa crise toda, porque enquanto os países como o Brasil dependem de chips para montar os seus carros, a China fabrica carros inteiros, completos com chips, motores e baterias produzidos lá dentro, com pesados subsídios do Estado chinês. E quando a produção local para, o caminho natural é o que? É importar. Ou seja, a gente deixa de fabricar os carros aqui dentro para comprar o carro pronto vindo da China. E isso, meus amigos, não é novidade nenhuma, é uma estratégia clássica da China. Primeiro, ela quebra a cadeia de produção de outros países, depois ela entra oferecendo a solução pronta com preços que ninguém consegue combater. Porque lá na China existe escala, existe subsídio e existe poder de Estado. E aqui a gente lida com juros altos, câmbio instável, burocracia e dependência tecnológica. E o que a gente está vendo agora é a mesma tática que a China usou em outros setores extremamente importantes, como aço, painéis solares, baterias elétricas e eletrônicos. E agora a bola da vez é uma das maiores indústrias que sustentam o emprego, arrecadação e desenvolvimento do Brasil, que é a indústria automotiva, que está em xeque nesse exato momento. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início, o like de quem já confia no nosso trabalho. Eu já sei que você já deixou o seu like antes do conteúdo começar, mas se você esqueceu, essa é a hora de deixar o seu like. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, cara, não precisa dar like agora. Segura a sua mão e acompanha o conteúdo até o final. Se em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz todo sentido você deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo o que acontece na economia do nosso país.
Muito bem, meus amigos, não é de hoje que as montadoras que atuam no nosso país estão passando por problemas. Na realidade, o ambiente de negócios no Brasil está extremamente complicado, principalmente pelo custo Brasil, né? Você vai comprar um carro de 100 mil, você vai pagar aí quase 50 mil somente de imposto, o que é um absurdo. E não bastasse tudo isso, ainda tem o problema da China, a parceria do Lula com Xi Jinping, o Brasil com a China, com incentivos fiscais para os carros montados chineses, os carros que são produzidos lá na China. O governo brasileiro está dando subsídios, está dando desconto de imposto para esses carros. Por isso que a gente está vendo essa inundação de carro elétrico aqui no Brasil. E isso tem prejudicado as montadoras que atuam no nosso país, as montadoras que geram emprego aqui dentro, que investem em tecnologia, que investem em educação. Existe toda uma cadeia de serviços e produtos em volta da indústria automotiva que está sendo prejudicada aqui no nosso país. A gente trouxe um conteúdo recentemente aqui sobre as montadoras, né, que enviaram uma carta-bomba para o Lula, como essa matéria que saiu aqui no Valor Econômico. Montadoras avisam Lula em carta que podem fazer demissões em massa devido a incentivo a veículos elétricos da China. E você pode pensar, não, José, mas os carros elétricos são os carros do futuro. Cara, tá tudo certo, a gente entende perfeitamente isso. Mas o problema é que esse modelo acaba beneficiando a China, a tecnologia na China, o desenvolvimento de emprego na China, prejudicando a nossa indústria nacional, o que não faz o menor sentido. Na visão dessas montadoras que atuam aqui no Brasil, que geram emprego aqui dentro, o pacote reduziria tarifas de importação para veículos semi-montados e completamente desmontados e pode impactar a indústria nacional. E todo esse incentivo do governo brasileiro aos carros elétricos chineses que são produzidos lá fora, chega desmontado aqui e aqui no Brasil é só montado, isso está gerando um baque na indústria automotiva nacional. Olha o que disse a própria Anfávia. Produção e vendas de veículos caem no terceiro trimestre de 2025 e acendem alerta sobre o resultado do setor automotivo. Abre aspas para o presidente da Anfávia. Os números do período de julho a setembro nos preocupam por indicarem a perda de tração que verificamos na primeira metade do ano e nos impõe um desafio e uma recuperação considerável no último trimestre. Mas o que tem salvado a indústria automotiva brasileira não são os carros de passeio, porque a China está tomando isso tudo. O segmento com o melhor resultado de produção do ano é o de ônibus, com um crescimento de 13,4% ante ao mesmo período de 2024, contrastando com a queda de 3,9% dos caminhões. E olha só o tamanho da queda do varejo de veículos nacionais. Olha, o varejo de veículos nacionais teve uma retração, uma queda de 8,1% no acumulado do ano e só não foi pior por conta do programa Carro Sustentável. Ou seja, problemão para a indústria automotiva e não bastasse tudo isso, ainda tem um problema dos chips. Está vendo um carro desse aqui, ó? Para montar um carro desse aqui, vai em média aí 1.000 a 3.000 chips semicondutores. E sabe quem é que controla a indústria de semicondutores no mundo inteiro? Justamente a China. E o que é que ela fez? Ela está restringindo, ela está segurando esse material, não está vendendo, não está exportando esse material e a indústria automotiva brasileira está completamente desesperada. Olha essa matéria que acabou de sair aqui no Poder 360. Brasil corre o risco de paralisar a produção de veículos, diz a Anfávia. Segundo a associação, falta de chips causada por tensão entre Holanda e China afeta a indústria internacional e ameaça chegar também aqui no Brasil, que já está com os estoques baixos de semicondutores. Olha só esse alerta gravíssimo da Anfávia. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, afirmou que o setor automotivo brasileiro corre o risco de paralisar a produção nas próximas 3 semanas por causa da escassez global de semicondutores, que são chips usados em sistemas eletrônicos de veículos. Olha o que disse o presidente da Anfávia. Temos hoje entre 1.000 e 3.000 chips por automóvel. Qualquer problema no fornecimento dessas autopeças gera grande desordem. Já observamos aumento de preços entre 5% e 20% nos últimos meses, reflexo de uma oferta menor, e nas próximas 3 semanas os efeitos podem ser sentidos por partes das montadoras brasileiras. Como eu já expliquei para você, né, qual é o motivo do impasse, a questão lá do governo da Holanda, que tomou o controle da fabricante Nexperia, e em resposta a isso, a China impôs restrições a exportações de componentes eletrônicos para o mundo inteiro, e essas restrições interromperam o fluxo global de suprimentos, afetando diretamente a indústria automotiva, que depende desses chips para montar os seus veículos. Enquanto o mundo inteiro tenta entender o tamanho dessa crise, a China já está jogando o jogo no segundo tempo, há muito tempo. Por quê? Porque quando todo mundo corre atrás de semicondutores, os chineses já estão inundando o planeta com carros prontos, subsidiados pelo próprio governo chinês. E para você ter uma ideia, só no primeiro semestre de 2025,
134 mil veículos vindo da China entraram no Brasil. E isso representa, pasmem, 62% de todos os carros importados pelo Brasil. Marcas como BYD, GWM e Chery estão dominando o mercado em tempo recorde, com preços até 30% mais baixos do que os modelos que são produzidos aqui dentro do nosso país. Isso não é um mero milagre industrial, não é um milagre econômico, é subsídio estatal pesado. O governo chinês banca parte dos custos de produção, reduz impostos, financia as exportações e ainda injeta crédito público nas montadoras para sustentar os preços artificialmente baixos. É o que nós economistas chamamos de dumping comercial, quando um país vende abaixo do custo para quebrar a concorrência e dominar o mercado, e depois eles vão fazer o que quiser com aquele mercado. Mas o maior problema nem é o preço. O verdadeiro perigo está na dependência, porque quando você deixa um único país controlar toda a cadeia de suprimento dos chips, por exemplo, dos carros prontos, você está entregando o controle da sua economia na mão de quem dita as regras do preço. E isso é muito perigoso, isso já aconteceu antes, lá atrás, no início dos anos 2000, por exemplo, a indústria têxtil da América Latina foi praticamente aniquilada pelo mesmo modelo chinês. A China invadiu o mercado com roupas e tecidos extremamente baratos, impossíveis de competir, e o resultado, milhares e milhares de fábricas fecharam no México, na Argentina e aqui no próprio Brasil. O continente deixou de produzir para importar tudo. Hoje o setor têxtil chinês domina mais de 60% da produção mundial. E o que começou lá atrás com tecidos e eletrônicos, agora está acontecendo a mesmíssima coisa com carros, baterias e semicondutores. E o mais grave é ver o governo brasileiro de olhos fechados para isso. Enquanto os Estados Unidos, a Europa estão limitando cada vez mais a entrada de veículos chineses, o governo Lula está fazendo exatamente o oposto, está abrindo as portas, reduzindo tarifas, estimulando com acordos bilaterais e trata a China como se fosse uma parceira preferencial, mas isso não é parceria, isso é dependência disfarçada de amizade. Uma cegueira ideológica extremamente perigosa que confunde pragmatismo econômico com submissão geopolítica. E o governo brasileiro está entregando de bandeja a soberania industrial do nosso país, em troca de discursos sobre alianças estratégicas com o Pequim, só que na prática o que está acontecendo é simples demais. O Brasil está se tornando economicamente dependente da China, tanto nas importações quanto nas exportações. A gente exporta minério, soja e importa carros, baterias, painéis solares e equipamentos eletrônicos. Ou seja, a gente vende a matéria-prima e compra tecnologia de ponta. Esse é o pior modelo possível para um país que ainda sonha em ser uma potência mundial. Porque quando você perde a capacidade de produzir, meu amigo, você perde também a capacidade de decidir o seu futuro. E o que parece uma vantagem hoje com carros baratos, investimentos estrangeiros e acordos comerciais, pode se tornar uma armadilha econômica irreversível amanhã. A China, ela não está vendendo apenas produtos aqui para o nosso país. Ela está comprando o controle da economia do Brasil. Essa matéria também que saiu no Clique Petróleo e Gás, que fala sobre essa crise, diz o seguinte aqui, ó: o Brasil atua para evitar a falta de chips e proteger emprego. Olha o que disse o secretário do Ministério da Indústria, Wallace Moreira. O risco é real. Se não houver uma solução rápida, a produção nacional pode parar em 2 ou 3 semanas, alertou. Além disso, o secretário disse que o Alckmin acionou embaixadores no Brasil e na China. A proposta é excluir o país dessa crise de caráter geopolítico que não tem absolutamente nada a ver com o Brasil. Ou seja, você percebeu que não é somente um problema comercial, né? É algo geopolítico. O Brasil entrou nesse bolo também. Será que eles vão conseguir reverter isso? Cara, eu acredito que não. Porque como é que os chineses vão explicar isso para o resto do mundo? Sabendo que o Brasil tem uma relação próxima com a China. E a China vai lá e libera para o Brasil e não libera para o resto do mundo, vai ficar muito claro que isso aqui é uma tática geopolítica para quebrar outros mercados. Isso seria péssimo para a imagem da China. E se isso realmente não acontecer, vai dar problema. Por quê? Porque não existe um plano B aqui no Brasil. Volkswagen também já alertou, diz não ter estoque de chips por muito tempo. Olha o que disse o chairman da Volkswagen. Estamos com problemas com todas as montadoras locais, afirmou o executivo. Ainda não afetou a produção, mas afetará. Estamos fazendo de tudo
para evitar paradas. Ou seja, meu amigo, o negócio está crítico mesmo para a indústria automotiva. Você acabou de perceber que o que está acontecendo com a indústria automotiva no Brasil não é uma crise, é simplesmente uma rendição. E é muito triste isso. A China, ela não precisou invadir absolutamente nada, ela não deu um único tiro. Ela somente esperou o Brasil abrir as portas, desligar as máquinas e chamar isso de cooperação. E enquanto o mundo entende que uma guerra dos semicondutores é a nova corrida pelo poder, o governo brasileiro segue ajoelhado diante de Pequim, tratando dependência como se fosse uma parceria. E o resultado está aí. A gente entregou a nossa indústria, a tecnologia e agora o próprio comando do futuro. Essa é uma cegueira ideológica do governo Lula, cara, que não tem preço. Quem vai pagar é o trabalhador que perde emprego, é o país que perde soberania e a geração que vai crescer num país, cara, que não fabrica mais absolutamente nada. E o Brasil, hein? Cadê o Brasil nessa história toda? O Brasil assiste tudo calado enquanto a China dirige o seu carro e a gente está aqui empurrando a nossa lata velha. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixa a sua opinião, eu quero saber o que você acha disso tudo. É importante você saber que eu leio todos os comentários e eu vou fazer um quadro novo, vou pegar os melhores comentários, vou trazer aqui para criar conteúdos respondendo os comentários de vocês. Então capricha aqui no seu comentário, que pode ser que no futuro eu pegue o seu comentário e crie um conteúdo em cima dele. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então compartilha esse conteúdo, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.